Vamos lá, então, vamos estudar Lei 12.850, vamos falar sobre o crime organizado, lei, né, que muito importante, que cai em todos os concursos, por carreiras policiais e outros concursos. Hoje a gente vai aprofundar bem, nós vamos detalhar toda essa lei aqui. Pessoal, quando a gente fala em crime organizado, nós temos aí um conceito, né, não vou dizer assim tão novo, né, mas também não tão antigo, né, porque esta lei, ela revogou a antiga lei, que também era bem cobrada nos concursos públicos, e hoje é a Lei 12.850, que já foi alterada pela Lei 13.964 de 2019, que trata do pacote anticrime. Nós vamos ver os artigos também que foram inseridos em seus parágrafos aqui na Lei 12.850. Então, quando eu falo em crime organizado, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o crime propriamente dito, ele está no artigo 2º, tá? Ele está no artigo 2º da lei. E para termos uma organização criminosa, é preciso que nós tenhamos aí uma composição. Nós vamos trabalhar, vou falar em cima dessa composição, qual é essa composição, vou falar sobre majorantes, vou falar sobre os meios de levantamento de provas. Vamos então detalhar toda essa lei 12.850. Mas antes, fazer aquele convite clássico para convidar todos vocês para adicionar o professor lá no Instagram, tá? E lá no YouTube também, no Facebook. Professor aqui, prof.herculano, lá no YouTube com várias videoaulas gratuitas aqui. Vamos lá, vamos então começar a trabalhar a lei. Quando eu falo em organização criminosa, nós temos que lembrar que aqui eu tenho que ter, no mínimo, quantos agentes, pessoal? 4 agentes. Somente isso, 4 agentes que cometeram um crime. Já posso ter em mente organização criminosa? Não. Então, só vou ter o crime de organização criminosa se, por um acaso, esses 4 agentes, né, têm uma estrutura ordenada, uma divisão de tarefas, existe uma hierarquia. Logo, se eu tenho uma hierarquia, eu tenho um líder, eu tenho um comando. E a esse comando, eu sempre vou ter a pena o quê? Agravada, eu já vou mostrar isso para vocês. Mas, além disso, esta organização criminosa ela tem que cometer crimes cuja pena seja superior a 4 anos, crimes punidos com reclusão? Não. Crimes punidos somente com detenção? Não. Quaisquer crimes cuja pena seja superior a 4 anos ou que seja transnacional. E esta organização criminosa, ela tem justamente que cometer crimes com o intuito de obter vantagens, independente se são vantagens financeiras ou não, tá? Por quê? Porque se não for assim, eu posso ter uma organização criminosa, uma associação criminosa. Porque se eu não tenho todos esses requisitos que vem lá no artigo 1º da Lei 12.850, então, nesse caso, eu estaria falando em um crime, né, cometido por uma associação criminosa, que vem de onde? Vem lá do artigo 288 do Código Penal. Porque lá basta somente o quê? No mínimo 3 agentes. E esses agentes para praticar crimes, quaisquer crimes. O intuito é praticar crimes, tá? Agora, temos também lá o artigo 35, da Lei, né, 11.343 de 2006. O que diz lá o artigo 35? Associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de traficar. Então, seria uma associação para o tráfico, artigo 35. A ideia não é entrar nesses crimes, mas sim mostrar essa comparação, porque aqui requer no mínimo 4 agentes, lá no artigo 35 no mínimo 2 agentes, e lá no artigo 288 no mínimo 3 agentes. Só que a finalidade aqui é justamente que essa organização criminosa, né, obtenha o quê? Vantagens, né? Ou seja, crimes para obter, né, vantagens. E essas vantagens podem ser de natureza econômica ou não. Mas não basta somente isso, repetindo, também tem que ter cometido crimes cuja pena seja superior a 4 anos e também que ou transnacional, tá? E que essa organização seja uma organização ordenada, divisão de tarefas e que tenha um comando, que tenha um líder. Então vamos aqui na tela, vou mostrar aqui para vocês, tá? A redação do artigo 1º. Olha o que diz aqui. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, que nós vamos ver, né, lá do artigo 3º, tem lá todos os meios de obtenção, lá tem o rol dos meios de obtenção, tá? Infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
Considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos lá, vou só grifar aqui com marca-texto para ficar, ó, estruturalmente o quê? Ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem, olha aqui, ó, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, vocês estão percebendo aqui, tá? Voltando aqui para mim, vocês estão percebendo que só daqui nós temos várias questões. Não são poucas, não, são muitas questões. Depois que a gente visualizar a parte teórica aqui, a gente vai resolver uma bateria de questões, e muitas questões bem recentes também. A gente vai aqui, e é uma forma de a gente revisar e aprofundar mais ainda o nosso conteúdo. Então, pessoal, grave o conceito de organização criminosa, tá? Importante demais. Aí, avançando, vamos avançar aqui. Só colocar aqui na caneta. Vamos lá, vamos avançando aqui. Ó, vamos lá. Então, falei para vocês o que é uma organização criminosa, tá? Falei para vocês justamente como compõe uma organização criminosa e falei para vocês, né, fiz uma comparação do artigo 288 da associação criminosa e da associação para o tráfico. Beleza. Agora, esta lei aqui, pessoal, olha o que diz aqui o parágrafo 2º. Esta lei aplica também às infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. E as organizações terroristas, tá? Entendidas aí como aquelas voltadas para a prática dos atos terroristas legalmente definida em lei. Aí nós vamos ter lá a lei, né, 13.260, se não me engano, até esqueci a lei aqui, mas a gente tem uma lei específica que trata do terrorismo, tá? É a lei 13.000, acho que é isso mesmo, 13.260 de 2016, que trata do terrorismo. Então a ideia a gente não é falar aqui, mas aplica-se também às organizações terroristas. E lá nós temos o conceito, né, toda a parte normativa sobre, ou seja, o crime de terrorismo. Avançando aqui, olha só, quando eu falo em crimes, lembra que eu falei para vocês, quando eu falo em crimes de organização criminosa, vocês têm em mente o artigo 2º. Existem mais crimes aqui? Ou somente o artigo 2º, né? Às vezes, quando eu aplico um simulado, muitos alunos erram, às vezes, os crimes que eu coloco lá da Lei 12.850. Quais são esses crimes? Se você for lá no artigo, pessoal, artigo 18, 19, 20, 21, vocês vão se deparar com crimes que são crimes contra o meio de levantamento de prova. São crimes também punidos com reclusão, tá? Punidos com reclusão. E ainda temos lá um crime que nós vamos ver que é de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Quando há uma negativa dos dados que podem ser solicitados por algumas autoridades, nós vamos chegar lá, e esses dados não são informados, não são o quê? Né, fornecidos pelas autoridades, como o Ministério Público, delegado de polícia. A gente vai ver já que são meios também de obtenção de provas, tá? São meios também de obtenção de prova e a gente vai falar sobre isso. Então, esses crimes, muitos não estudam e quando cai, muitos erram, porque não só estudam aí praticamente só o artigo 1º, o artigo 2º e a parte do artigo 4º, que fala de colaboração premiada, né? Que colaboração premiada é o gênero e delação é a espécie. A gente vai fazer um comparativo aqui com outras normas também, que tem a chamada delação premiada. Então, vamos aqui na tela, olha só, o crime de organização criminosa, ele justamente, não precisa, tá, pessoal? Cuidado. Se ficar comprovado, né, que a organização já existe para a prática de crimes para obter vantagem, precisa que venha a cometer o crime? Não. Então, já vai ser punido quando a gente tem o famoso CPF, né? Ó, CPF. O que é isso? Ó, constituir, promover, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Então, nesse caso, a pessoa já está apta a responder um crime punido com reclusão, está aqui, ó, de 3 a 8 anos, tá? Reclusão de 3 a 8 anos. Então, qualquer desse verbo, a pessoa vai poder
responder. A gente até fala lá, quando vocês estão estudando, aí conhece lá o chamado intercrimes, né? Ou seja, o que é intercrimes? Né? Justamente o percurso, né? As etapas que passam, que algumas são puníveis e outras não, ou seja, para o surgimento de um tipo penal. Então você tem lá a cogitação. Cogitar é crime. Se você está cogitando agora aí, né, matar uma pessoa, né, enfim, ou fazer qualquer outro ato que seja um fato típico, antijurídico e culpável, você sabe que não vai ser punido. Mas tem os atos preparatórios, que também, em regra, né, esses atos preparatórios, eles também não são o quê? Puníveis. Mas quando a gente fala de associação, organização, se existe lá os atos preparatórios, se ficou comprovado, né, por exemplo, uma associação, uma organização, esses atos podem ser punidos, como, por exemplo, aqui o próprio crime de organização criminosa, associação criminosa lá para o artigo 288 do Código Penal. Tá? Então, cuidado. Mas diferente disso, tá, pessoal? Diferente porque a gente tem os crimes formais e os crimes materiais. Então, você tem que tomar muito cuidado justamente com o parágrafo 1º, que aqui já tem algumas decisões do STJ que são importantes. Quando ele fala aqui, ó, nas mesmas penas, já vou jogar aí na tela para vocês, que já fala aqui, ó, cadê aqui? Ó, deixa eu marcar texto. Ó. Nas mesmas penas, incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação, tá? De infração penal que envolva organização criminosa. Então, aqui, aquele que impede ou aquele que embaraça, tá? E teve até uma decisão sobre a questão do embaraçar, né? Se era aplicável ou não. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque aqui existe posicionamento sobre a questão do crime na forma, ou seja, o crime material. Mas o interessante desse caso aqui não é somente isso, não. O interessante aqui, que pode cair na prova de vocês, é isso aqui, ó. Aquele que impede ou embaraça a investigação de infração penal. Ué, professor, se a pessoa embaraça, então, a ação penal não é crime, né? Muita gente deve pensar isso, né? Porque quando a gente fala, né, a gente tem a fase pré-processual, que é a investigação, justamente a investigação criminal, tá? Que aí, quando ele fala infração penal é o gênero, onde você tem o crime e a contravenção. Então, se você pensa assim, se eu embaraço ou se a pessoa está impedindo uma organização, de qualquer forma embaraço, uma investigação é crime, mas se embaraço impede uma ação penal, né, que envolve organização criminosa, não seria crime? Pessoal, isso vai bater no STJ, o STJ disse, não, é crime sim. É crime porque durante a persecução de crimes, tanto durante lá a fase pré-processual, que é a fase administrativa, bem como a fase processual, que é a fase penal, tá? Processual penal, essa fase, tanto uma quanto a outra, quem impede, quem embaraça também vai responder pelo crime, ou seja, vai incorrer nas mesmas penas. Então aqui a banca pode criar uma pegadinha na prova de vocês aqui nessa parte da investigação penal. Então cuidado aqui com essa parte. Jogando aqui na tela só para a gente aqui ver o texto todo da lei. Então, promover, constituir, financiar é melhor, né? Eu sempre gosto de gravar assim, fica aqui minha sugestão, é de cada um, tá? O famoso CPF, é só lembrar do I. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo, é claro, tá? Sem prejuízo aí das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, né? Justamente os crimes que foram praticados, né, pela associação criminosa. Aí nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação criminal que envolva organização criminosa. Agora, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, isso aqui eu cheguei a citar aí, né, para vocês o seguinte, o que nós falamos ali anteriormente? Lembra, quando eu mencionei para vocês o conceito de organização criminosa, eu falei, olha só, a organização criminosa tem uma estrutura ordenada, tem uma divisão de tarefas, logo tem um líder. E a esse líder a pena vai ser sempre o quê? Agravada. Né? Como que as bancas gostam de criar pegadinhas aqui? Diz que
a pena será aumentada da metade, será aumentada, né, de 1/6 a 2/3, porque essas majorantes, elas existem aqui na organização criminosa. Mas cuidado, tá, pessoal? Cuidado, porque são outras situações. Isso aqui a gente está falando de um agravamento. E quando a gente fala de dosimetria da pena, o agravamento é aplicado na segunda fase da dosimetria da pena. Já as majorantes, né, o aumento de pena na terceira fase. Então são coisas diferentes, para você não achar que isso aqui também é um aumento de pena, e não é. Então aqui na tela, vamos seguindo. As penas aumentam-se da metade, até metade, perdão, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Isso aqui é uma outra situação, mas aqui o que eu estou falando é do agravamento. Aqui, está aqui. Depois eu vou voltar naquela lá. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Beleza, falamos aqui, então, do agravamento. Agora vamos falar das majorantes. Então, eu já até mencionei aqui para vocês, mas vou explicar. Então, se essa organização criminosa que foi lá, né, constituir uma organização, né, é só lembrar lá dos verbos, CPF, né, financiar uma organização, promover uma organização, integrar uma organização, e essa organização, tá, né, a pessoa que integrou a organização, anda armado, ele, na verdade, está dando cobertura para a organização, então passa a ser uma organização armada, onde há um emprego também, né, da arma de fogo. Então, cuidado, se é uma organização armada, logo aí sim eu tenho um aumento da pena até a metade, que é diferente de outras majorantes que nós vamos falar aqui, que eu já vou falar aqui, já vou ratificar para vocês. Agora, se essa organização criminosa envolver criança ou adolescente, então você tem lá, né, criança e adolescente envolvida na organização criminosa. Se essa organização criminosa tem uma conexão com outra organização independente, se essa organização criminosa, ela é transnacional, ou seja, há uma transnacionalidade do delito e mesmo assim ela envia o produto do crime para o exterior. Então, em todas essas situações, né, nós vamos ter aumento da pena de 1/6 a 2/3. E aqui é uma majorante bem parecida lá com a lei de drogas, tá, pessoal? Lá no artigo 40, para quem está estudando também a lei de drogas, lá tem 1/6 a 2/3. Agora, só vou pedir para vocês tomarem cuidado, porque eu sei que tem muitos que estão estudando também a lei de tortura. Entre outras normas também, né, leis penais. Aqui, quando eu falei que aumenta a pena, criança ou adolescente, quais são os tipos de pegadinhas que podem vir aqui? A banca colocar gestante, a banca colocar idoso, tá certo? Errado. Não há aumento de pena quando tem gestante, idoso, deficiente. Agora, se você vai lá para a lei de tortura, a lei 9455, aí sim. Lá vocês vão perceber que é criança, adolescente, idoso, gestante, deficiente. É diferente. Então, tem que alertar, porque as bancas sabem que vocês estão estudando outras normas, que as informações estão na cabeça de vocês. Mas, na hora da prova daquele branco, fala, acho que tem sim aumento, idoso, e não tem, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos, então, aqui na tela, vamos avançando, vamos seguindo. Então, olha só, vou pegar um marca-texto aqui, para a gente ir marcando alguns pontos. As penas aumentam-se até a metade, se na atuação da organização criminosa houver o quê? Emprego de arma de fogo. Cuidado, né? Que uma vez eu vi uma questãozinha boa aí falando emprego de arma. Pessoal, a arma tem que ser o quê? De fogo, tá? Então, cuidado com isso. Avançando aqui, a pena é agravada, a gente já falou aqui, o agravamento da pena a quem exerce o comando, tá? Então, já está aqui. Agora, olha o parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há a participação de criança ou adolescente, então tem a presença de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público também, e aqui vale, né, um comentário específico, tá? Por quê? Porque quando tem participação de agente público, de um funcionário público, a esse agente tem o efeito da condenação, que é justamente o quê? A perda do cargo. E ele fica inabilitado por quanto tempo? Por 8 anos. E aqui você vai tomar cuidado, por quê? Porque existem normas que têm também o efeito da condenação, a perda do cargo.
Então, quais são as normas importantes que você tem que tomar cuidado, né? A lei de tortura, que é o efeito automático da condenação, aqui também passa a ser o efeito da condenação, tá? Então, aqui ele fica inabilitado por 8 anos, lá é pelo dobro da pena na lei de tortura. Qual a outra lei que você tem que tomar cuidado, que nós vamos trabalhar ela também? A lei de lavagem de dinheiro, porque lá fala sobre o dobro também, né? Então, lá a lei de lavagem de capital, a lei 9.613, tá? Ela fala também sobre essa perda, aqueles diretores que estão envolvidos, lá pelo dobro da pena. E temos outra lei também importante demais, que vamos trabalhar esta lei também, a lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, que além de ser uma lei nova que revoga a lei 4898, ela altera também alguns dispositivos, bem como aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, inserindo esse dispositivo sobre a perda do cargo, lá também, que é o artigo 227A. Então, pessoal, quando a gente fala de perda de cargo, né, na lei de abuso de autoridade, não trata-se, né, não estamos falando aqui de um efeito da condenação. Por quê? Porque tem que ser reincidente. Então, a partir do momento que ele for reincidente, aí sim eu posso falar em perda de cargo. E existem outras normas aí que citam. Se não tiver na norma específica, para onde vai isso? Vai lá para o artigo 92 do Código Penal. Somente esses crimes aí que vão ter perdido. Não, qualquer crime, aí vão entrar nos critérios lá do artigo 92, dependendo do tempo, né? Critérios objetivos, subjetivos. Então, vão entrar, através desses critérios, lá pela aplicação do artigo 92 do Código Penal, a pessoa poderá perder o cargo também. Beleza? Então, cuidado, né, com essa parte do agente público envolvido, porque lá na lei de drogas também tem, tá? A lei de drogas tem lá justamente o aumento da pena lá no artigo 40, quando está envolvido um agente público, um funcionário público, e é mesmo índice, 1/6 a 2/3. Tá bom, pessoal? Sempre anotando aí, né, essas informações complementares, porque isso vai ser um facilitador nos seus estudos, pode acreditar. Porque isso, na hora que você estudar qualquer outra norma que eu estou falando aqui, você vai ter maior facilidade de visualizar isso. Vamos então aqui avançando. Vamos lá. Então, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte, olha aí, ó, ao exterior, tá? Então, enviado aí ao exterior, que mais que aumenta a pena? De 1/6 a 2/3. Ó. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosa independentes e se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização criminosa, tá? Então aqui já trago aí essas informações importantíssimas aí para vocês. Avançando aqui, ó, se houver indício suficiente de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento, tá, cautelar, do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a investigação ou instrução processual. Olha só, meus amigos, eu sempre tenho que alertar vocês com o que a banca vai fazer aqui. O que a banca pode fazer aqui? Ela pode colocar aqui, ó, né, determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função com prejuízo da remuneração. Né? Seria aí o que todo mundo imagina. Pô, se o cara está envolvido, né? Porque lá na suspensão que nós vamos estudar, a Lei 13.869 de abuso de autoridade, lá essa suspensão ela é com o quê? Prejuízo da remuneração. Ele não recebe, né? Ele está suspenso, né? Que pode ter uma suspensão lá de até 6 meses, ele está suspenso, mas lá é uma outra situação. Lá existe uma suspensão. Aqui é somente o quê? Um afastamento para não prejudicar a investigação, entenderam? Então, cuidado, porque aqui é sem prejuízo da remuneração. Vamos então aqui avançando? Vamos seguindo aqui, vamos nos mínimos detalhes aí. Quando não for muito importante, a gente passa um pouco mais rápido aqui. Vamos lá, a condenação com o trânsito julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo pelo prazo, olha o que eu falei para vocês, ó, 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Então, já falamos isso aqui. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia
instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Vamos lá, vamos aqui para um dispositivo novo, tá, pessoal, que entrou aí pelo pacote anticrime. As lideranças de organizações criminosas, tá, alterado aí pelo pacote, né, 2 dispositivos, na verdade, inseridos aí, o parágrafo 8º e o 9º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, tá? Então, isso aqui já caiu recente, então deixa o meu alerta aqui para vocês. Então, o que ele está destacando aqui? Está falando que as lideranças de organizações criminosas armadas, que ao líder, né, pessoal, não basta lá ao líder, né? O que diz lá o líder? O que diz ao líder? O líder tem a pena agravada. Mas o que diz quando tem uma organização criminosa? Além disso, de ter a pena agravada, temos lá também o aumento da pena até metade. Ao líder, né? Ao líder a pena agravada. E se há uma organização armada, a pena aumentada até metade. Mas, além disso tudo, as lideranças de organizações criminosas armadas, onde que eles vão cumprir? Justamente onde? Em estabelecimentos penais de segurança máxima. Vamos seguindo aqui. Então, são informações aí também que vocês têm que carregar juntas, porque estão falando dos líderes das organizações criminosas. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Então, o que diz aqui, né, pessoal? Olha só. Quando a pessoa comete um crime, independente, né, do regime que ela vai começar, inicialmente, se é fechado, né, se os crimes hediondos, por exemplo, né, nem todos os crimes hediondos vão ter pena integralmente fechada, né, e inicialmente fechada. A gente sabe que isso é considerado aí inconstitucional. Mas vai depender da pena, né, que ele não possa iniciar em regime fechado. Mas vamos supor que ele inicie lá em regime fechado. Ele vai poder progredir. Não vai poder progredir? Vai, de acordo lá com o artigo 112 da Lei 7.210, que é a LEP, a Lei de Execução Penal. Então, ali vai de 16% a 70%. Mas aos crimes hediondos, especificamente, vai de 40% a 70%. E lá também nós temos várias informações a respeito disso aqui, né? Se existe um vínculo, se existe uma manutenção, se ele está lá de dentro, né, comandando ainda, de uma certa forma, seja por através de um advogado, seja por através de uma pessoa que tenha ligação, né, até porque, né, é possível, em qualquer situação, ele ter o contato, né, com certas pessoas e também, é claro, né, hoje, pelo pacote do crime, várias situações são monitoradas, né, mas, de qualquer forma, se ficar comprovado que ele ainda tem esse vínculo, que ele ainda tem aqui, ó, né, manutenção ao vínculo associativo, se ele ainda faz parte daquela organização, ele não vai poder o quê? Progredir de regime de pena, tá? A progressão do regime da pena dele, ou seja, sair de um fechado para um semiaberto, tá? Por que de um fechado? Como que isso acontece, né? Claro, cumprindo lá os critérios, requisitos, objetivo e subjetivo, né? O tempo de pena que ele já cumpriu, e não basta somente isso, né? Vai depender qual foi o crime praticado, né? E a mesma coisa a vedação do livramento condicional, né? Isso acontece até em caso de crime hediondo, que envolve aí morte, tá? Envolve morte, além de ter lá, né, uma porcentagem superior à vedação do livramento condicional, tá? Vamos então aqui, avançando, vamos seguindo. Vamos lá. O artigo 3º, vamos lá, vamos voltar aqui para mim. Vamos seguir aqui para mim. Vamos lá, pessoal. O artigo 3º, ele fala sobre os meios, tá? Os meios de investigação. É claro que aqui, eu já até destaco para vocês, nós temos aqui o quê? Trata-se de um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo, beleza? Pessoal que está aí, até aqui, tranquilo, tá dando para acompanhar, tá devagar, podemos acelerar, tá bom? Vamos lá, esperando o feedback de vocês aí. Então, olha só, aqui nós temos um rol exemplificativo. Esses meios de investigação, eles são justamente para que as autoridades possam investigar essas organizações. Para quê? Para que tenha indícios, né, além do indício de autoria, a materialidade para, nesse caso aí,
para o Ministério Público ingressar com uma ação penal. Então, olha só, você tem lá a colaboração, a gente vai falar um pouquinho de todas elas aqui. Você tem lá a colaboração premiada, eu já vou falar dela, tá? É um assunto que cai muito, colaboração premiada é justamente o gênero, e da colaboração nós temos as espécies, né, a espécie que é a delação premiada, e existem outras leis que cobram, né, essa parte, que também menciona essa parte de delação premiada, e as bancas gostam de cobrar isso em prova. E delação premiada, pessoal, existe também em várias leis, né? E tem algumas delas aqui que são de interesse de muitos que vão fazer certos concursos, como carreiras policiais, CGU, né? Porque tem leis como lavagem de dinheiro, abuso de autoridade não tem, né? Existem algumas outras normas aí que são interessantes também nos estudos aqui. Então, olha só, colaboração premiada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústico, né? E essa captação ambiental agora ela também existe lá na Lei 9296, que também é uma lei processual que fala sobre interceptação telefônica e captação. E essa captação ambiental, ela passa a ser crime se não for autorizada, ou seja, depende de autorização judicial, tá? Então aqui, sempre, né, algumas desses meios de levantamento de prova, nós vamos tratar como uma última ratio. O que é isso? O juiz só vai, nesse caso aqui, ele só vai autorizar, tá? Só vai autorizar se ficar comprovado que não há outro meio de prova, outro meio de obter as provas. Aí sim poderá autorizar. A ação controlada, a gente vai falar aqui também sobre a ação controlada. O acesso a registro de ligações telefônicas, telemáticas, dados cadastrais aí de banco de dados públicos ou privados e as informações eleitorais. Justamente existe um crime específico para esse meio de levantamento de prova, quando as pessoas não fornecem. Lembra que eu falei? Nós vamos falar aqui, o artigo 21, inclusive é um crime do artigo 21, crime de menor potencial ofensivo. Mas todas as penas, professor, são de reclusão? Todas, não há pena de detenção aqui, tá? Então vamos aqui, vamos seguindo aqui, jogando aqui na tela, e a gente troca aqui e vai, né? Tem gente pedindo, falou que tá legal, tem outros pedindo para acelerar, mas tudo bem, vamos lá. Interceptação também, pessoal, de comunicação telefônica, né? Também regulado pela Lei 9296, sem autorização, crime lá do artigo 10º. Então tem dois crimes lá, artigo 10º e artigo 10º-A. Ambos os crimes aí punidos com reclusão também. Afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma lá do artigo 11, né? Onde você vai ter ali, por exemplo, os direitos do infiltrado, né? Isso é importante. Tem lá também os direitos do colaborador, que nós falamos ali da colaboração premiada, tá? E cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Então, essa cooperação entre instituições, pessoal, é justamente aquela ação, justamente quando há uma integração entre os órgãos, né? Então, existe hoje lá o que nós chamamos o SUSP. O que é o SUSP, né? O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, é um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês de ação integrada entre os órgãos que compõem o sistema de segurança, o Sistema Único de Segurança Pública. Então, essa integração, essa cooperação entre instituições e órgãos distritais é justamente para o quê? Para obter informações, dados, bancos de dados, enfim, que vão ajudar nas investigações, tá? Então, vamos aqui começar a trabalhar aqui um pouco, né? Vamos aqui na tela. Aqui a gente pode ir passando um pouco mais e eu vou destacando alguns pontos que são de interesse aqui. Vamos lá. Já vamos falar de todos eles, tá? Todas as situações, tá, Ana Cláudia? Né? Quais têm autorização judicial, quais só têm comunicação, a questão da infiltração, né? Tudo isso a gente vai destacar aqui. Ali é só para mostrar o rol que existe, que não é exemplificativo na norma, mas vamos detalhar todos eles aqui. Vamos lá. Então, havendo necessidade justificada de manter o sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinado à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção, tá? E rastreamento e obtenção das provas. O que ele está querendo falar aqui, pessoal? Então, olha só, né? Isso mesmo, a gente vai falar das autorizações. Olha só. Essa dispensa de licitação, né, você sabe que tem as modalidades, lá existe uma lei nova, né, 14.133, ela não revogou a lei 8.666, mas
ela, né, justamente daqui a um tempo vai prevalecer a 14.133, inclusive que nós vamos trabalhar os crimes, né, nesta lei lá. Olha só, pessoal, aqui é o seguinte, essa dispensa é justamente o seguinte, para que não fique comprovado, né, não tem ali vazamento de informações sobre compra de equipamentos sensíveis. O que são esses equipamentos sensíveis? Equipamentos para interceptação telefônica, equipamentos para escuta. Então, são equipamentos sensíveis que traz a possibilidade, tá? Havendo a necessidade, tá? Havendo a necessidade, aí sim traz essa possibilidade para aqueles 2 meios de levantamento de provas, que é a interceptação telefônica e a captação ambiental. Avançando aqui, no caso do parágrafo, primeiro, fica dispensada a publicação de que trata lá o parágrafo único, né, do artigo 61 sobre extrato, né, devendo aí ser comunicado ao órgão de controle interno da realização da contratação, é justamente para isso não vazar, né, não vazar e acabar chegando lá e atrapalhando as investigações. Avançando aqui, vamos seguindo, vamos lá. O artigo 3A, que é um artigo novo, tá, um artigo que foi inserido aí pelo pacote anticrime, diz o seguinte, vamos ver aqui a redação do artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual, meio de obtenção de prova que pressupõe a utilidade e interesse público. Então, olha só, isso aqui já caiu em prova e você tem que ficar atento a isso aí. Então, quando a gente fala em colaboração, o que é colaboração premiada? É um negócio jurídico processual. E esse negócio jurídico processual, ele é feito, né, diretamente entre o juiz e as partes? Não, pessoal, cuidado. O juiz e o réu? Não. Ele é feito entre, isso se for, claro, né, no período do processo penal, da ação penal em si. Mas da investigação também pode ser do indiciado, tá? Então, olha só, isso não é feito diretamente com o juiz, é feito entre... Agora, cuidado, na fase de na fase de investigação, na fase pré-processual, tá? Na fase administrativa, que sabemos que é uma fase dispensável, dentro desta fase, aí sim pode o delegado de polícia, tá? Pode o delegado de polícia realizar esse negócio jurídico processual, mas é claro que isso fica, né, ainda sobre, né, a aprovação, ou seja, melhor, sobre a homologação da autoridade judiciária. Então, quem homologa é o juiz. Mas esse acordo ele é feito entre o delegado, né, e justamente o indiciado, ou até mesmo entre o Ministério Público e o indiciado, ou até mesmo o réu. Porque a colaboração ela pode ser feita até depois da ação penal. Vou além, ela pode ser feita, pessoal, até depois do trânsito em julgado, né, irrecorrível. Por quê? Só que os benefícios serão outros, né? Mas isso, ora, é feito com o Ministério Público, né? Ora, é feito com o delegado. Só que o delegado só pode ser o quê, pessoal? Na fase de investigação, na fase de inquérito. Depois, quem vai homologar é o juiz. E quais são esses benefícios? Eu vou adiantando aqui, a gente vai ver isso aqui tudo aqui. Quais são os benefícios que o colaborador poderá ter quando a gente fala de uma colaboração premiada, que é o gênio? Quais são os benefícios, pessoal? Né? Ele pode ter lá uma redução da pena, e essa redução da pena em até 2/3. Ele pode ter outro benefício, que é sair de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Ele pode ainda, além disso tudo, tá, ter o perdão judicial. Então, é isso mesmo. Além disso tudo, ele pode ter o perdão judicial. Isso se for antes da sentença. E se for depois da sentença, pessoal, irrecorrível? E aí, o que pode acontecer? Tá lá, foi condenado, mas agora ele quer fazer o acordo. Pode. Mas só que lá os benefícios serão outros, né? Como uma possível progressão, né, do regime de pena e também uma possível redução da pena, só que a redução que até metade, né? Então existe uma redução ali até metade. Há esta possibilidade, tá bom? Há esta possibilidade, mas é diferente. Agora, isso eu estou falando da Lei 12.850, eu estou falando do crime organizado. Agora, só cuidado, né, com a Lei de Lavagem de Capital. Por quê? A Lei de Lavagem de Capital, a Lei 9.613, a Lei de Lavagem de Dinheiro, conhecida como lavagem de dinheiro. Essa lei, ela traz também o que nós chamamos de delação premiada. Só que os benefícios são bem parecidos com esse aqui. Mas lá não cita se é antes, se é depois, não fala, só diz que, né, os benefícios serão aqueles. Inclusive a possibilidade do juiz deixar de aplicar a pena. Tá bom, pessoal? Com uma progressão também, com uma redução da pena, só que a redução lá não é até 2/3.
lá é de 1 a 2/3, ou seja, 1/3 a 2/3. Então lá tem vários benefícios, como aqui também na organização criminosa a gente vai detalhar. Agora, já vou resumindo para vocês. Qualquer outra lei que tenha, né, porque tem que existir, a chamada delação premiada, sempre vai ser redução da pena. Lei de drogas tem? Tem, redução da pena. Né? Lei do os crimes contra a ordem tributária, 8.137, tem? Tem. Lá também. Tudo sempre o quê? 1/3 a 2/3, tá? 1/3 a 2/3. Então, quaisquer leis que tenha delação, 1/3 a 2/3. Salvo lavagem de dinheiro e, é claro, aqui a organização criminosa. Então, vamos seguindo aqui na tela e a gente vai ratificar já aí no artigo 4º isso aqui. Vamos lá. O acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual, nós falamos aqui, vamos sublinhar aqui, né? Alguns pontos importantes, ó. É negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. O recebimento, outros dispositivos que entraram aqui, pessoal, o recebimento da proposta, ou seja, retificando muita coisa que eu já falei aqui, ó. O recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração premiada, o início das negociações constitui também marco, né, de confidencialidade, configurando violação de sigilo, tá? Passível de crime, nós vamos ver os crimes agora, já daqui a pouquinho, e quebra da confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial. Seguindo, a proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa cientificando-se o interessado. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará aí os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Nada aqui a acrescentar, tá? Vamos seguir. O recebimento da proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica, isso aqui já caiu recente, ó, não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado o acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Seguindo, pessoal, vamos lá. Os termos de recebimento de proposta, de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público, né? Então, quem seria aqui, né? Eu falei para vocês, quem seria o celebrante? Justamente quem? Ou o Ministério Público, tanto na fase de investigação como na fase processual, ou na fase de investigação, o delegado de polícia, tá? Vamos lá, vamos continuando aqui. Se tiver um ponto aqui para a gente aprofundar mais, a gente vai aprofundar. Na hipótese de não haver celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa fé para qualquer outra finalidade, tá? Então ele não foi lá, decidiu, não, né, achou que não vai ajudar em nada, então, mas tudo que o colaborador falou, ele vai poder utilizar única e exclusivamente nas suas investigações? Não. Então olha aqui, vamos seguindo. E nem o juiz, tá? Depois a gente vai falar sobre isso aqui.